Bora então, vamos ver aqui, ó, do Thiago ZGB. Anos Voldigod. Assim que se fala. Ah, capaz que não. Versus Gilgamesh. Vamos ver quem é que vence desses dois aí, ó. Muitas pessoas acham que a maior discussão entre personagens, né, é Goku e Saitama, Superman contra Hulk, Naruto contra Ichigo, enfim. Se você acha que isso aí, João, já são polêmicas de passagem, né, é porque você não viu a polêmica entre Ansvordia contra Gilgamesh. Quem vence? Bora trocar uma ideia nessa batalha mortal. É, mas o problema é quando ela é demorada demais, entendeu, Gal? Daí chega no final, eu já nem lembro mais porra nenhuma que foi falar no início. Mais e um duelo mortal, uma batalha mortal, como você queira. E hoje nós temos aí Ansvordia contra Gilgamesh. Dois grandes personagens, na minha opinião, são dois grandes personagens que batem de frente com várias entidades no universo Marvel, DC também, né? São bem poderosos. Quem pediu esse duelo aí, né, foi o Aoshin, me pediu aí Gilgamesh contra Ansvordia. Luizinho Rian também me pediu aí Gilgamesh contra Ansvordia. Emanuel Messias também me pediu Gilgamesh contra Ansvordia. E também o Caio Teorias me pediu também Ansvordia contra Gilgamesh. E também a Mel Avel, acho que é assim que pronuncia, né? A Mel me pediu também Gilgamesh contra Ansvordia. Então muito obrigado pelas sugestões. Se você quiser que eu traga a sua sugestão, pois é, duelo mortal, seja de Marvel, DC, o problema é se às vezes duelos mortais muito longos, muito demorado, na medida do possível, a gente acaba nem possível aí pra vocês no final não lembrando de tanta coisa. O seu duelo mortal, você tá ligadinho, cara, você não tá perdendo nada. Você tem que garantir aquela sua inscrição aqui embaixo, porque é só aqui que você vai ver aquele duelo que você tá querendo ver, que nenhum outro canal do YouTube faz na vida. Então você tem que estar inscrito aqui no canal. Muito obrigado. E vamos aí primeiramente então começar com o Ansvordia. Ele tem poderes e habilidades como o seguinte: super força, velocidade acima da luz, percepção extrasensorial, sentidos aprimorados, ele pode sentir o fluxo de poder mágico, imortalidade, ele sobreviveu. Ué, tu quer que eu avance lá pro final pra saber, Murilo? Precisar de cura, né? Podemos avançar. E também ressuscitar, mesmo sua fonte, origem sendo apagada. Só assim pra saber. Regeneração, nível divino, né? Resistência abstrata, casualidade, transdualidade, absurdamente inteligente, mimetismo de poder, mete no combate corpo a corpo, domínio de armas, absorção, ele pode absorver uma quantidade infinita de poder mágico, manipulação de medo, manipulação da morte e também manipulação da vida, né? Informação da análise. É, a manipulação da vida é meio roubado, né? Resistência, interação não física, magia. Ansvordia dominou quase todas as magias possíveis, manipulação da escuridão, manipulação de elementos, necromancia, transmutação, telepatia, telecinésia, criação. Ele pode criar coisas que já existem no mundo através da magia da criação. Ele é pra ser o Rei Mao também, né? Então, armazenamento dimensional. O cara já tem um leque gigante de coisas. Anulação de poder, selamento, invocação, anulação de poder, manipulação do espaço e também apagamento da existência, viagem no apagar o tempo, da imortalidade e também regeneração, manipulação da probabilidade, existência abstrata, manipulação conceitual, manipulação do vazio e também da fisiologia inexistente, aumento e também status e também redução de status, subjugamento da realidade. Ele também tem os seus olhos mágicos da destruição, que contém várias habilidades, tá? Então, para eu poder resumir, só vou citar muita coisa, aqui. é Por muita exemplo, coisa. Desconstrução, nullificação de poder. Eu já nem lembro quais era de poder, manipulação da lei, os primeiros frames que apareceu lá de poderes. Ele também tem uma resistência também a muitas. É muito apelão. Por exemplo, a manipulação do medo, desconstrução, manipulação da mente, manipulação do espaço também do tempo, apagamento da existência, reflexão de ataque, manipulação da morte, manipulação conceitual, manipulação de estilo e também muitas outras resistências. Além disso, Ansvordia também tem várias armas, mas a mais conhecida é a Venus Dorna, onde tem todos os poderes citados que eu citei aqui, tá junto com as suas resistências. Vamos agora pro Gilgamesh. Gilgamesh tem super força, velocidade. Gilgamesh ele pode atingir velocidade acima da luz. Controle de armas. Ele possui uma forma, né? Forma de protótipo de cada nobre fantasma. Pois é, depende de todas as outras coisas criadas pelas mãos humanas. E pode disparar eles de portais, né? Controlar sua trajetória. De que classe que ele tá também, né? Portais em todos os tipos de ângulos. Viagem dimensional, armazenamento dimensional, força e vontade absoluta. A força de Gilgamesh, ela é incrível, né? A força dele
é incrivelmente forte, nem todo o mal do mundo pode corromper o seu ego. Influência social, também manipulação da mente. Cara, é orgulhoso. Eletricidade, gelo, fogo, veneno e assim vai, né? Reflexão de ataque, projeção de energia, criação de campo de força, invocação, necromancia, regeneração, imortalidade e negação de magia com anobres fantasmas, distorção da realidade e também manipulação de energia. O Santo Graal pode conceder o desejo e também distorcer o mundo fazendo uma singularidade. Manipulação de almas, manipulação de informações, armamento conceitual, manipulação do espaço e também do tempo, manipulação da lei, negação da casualidade, manipulação profana, manipulação da casualidade. Aí ele tá pegando todos os poderes do Gilgamesh, não importa a classe. Análise de informação, sentidos aprimorados, percepção extrasensorial, precognição, retrocognição e também consciência quântica. Vai lá pegar. Aumento de dano, manipulação conceitual, transmutação, aumento de status, resistência à manipulação de elementos, manipulação do vazio, apagamento da existência, manipulação da probabilidade, deformação da realidade, manipulação do tempo, criação de ilusões, manipulação de dimensão superior, manipulação do caos e também manipulação quântica. Vamos agora aí pro combate. Gilgamesh e Anos Sword é uma das lutas mais discutidas entre fãs dos animes e também dos mangás. Essa é uma luta muito polêmica que Goku e Saitama, meus amigos, assim, terei inveja, tá? Você vai ver fanboy aqui doido nos comentários aqui embaixo se rasgando pra ver quem realmente vence. Gilgamesh, ele é o rei dos heróis, tá? Ele domina e também tem armas ilimitadas à sua disposição. Mas Anos Sword também tem mais do que algumas armas também do seu lado. Bastante. Muitos feitiços poderosos, até mesmo o feitiço da ressurreição. Então, como burlar essa limitação das armas do Gilgamesh? Como derrotar o cara que se diz, né, ser invencível só com as armas? Bom, primeiro que não tem como o Gilgamesh ficar sem seu arsenal, né, numa luta com sua porção da Babilônia. Afinal, é algo que é infinito, né, de tantas armas que esse cara tem. Então, o Answord, para ele tentar zerar as armas do Gilgamesh, né, dele, isso seria impossível. Mas, ainda assim, há como o Answord tirar uma vantagem disso. Se você considerar que o Gilgamesh tem todas as armas criadas e vindas pela história da humanidade, até mesmo as armas mais modernas possíveis, por exemplo, um jato, um helicóptero, enfim, né? Gilgamesh também não pode ser morto porque ele simplesmente voltaria à raiz ou ao lugar onde a raiz leva para ele renascer. Além disso, as suas armas também podem facilmente destruir o mundo. Sendo a mais específico, né? A espada destruidora é a nobre espada fantasma mais valorizada pelo Gilgamesh. Algumas das armas do Gilgamesh pode destruir conceitos. Só que não é só isso, tá? A espada mais poderosa do Answord é a Venus Dona. Também destrói conceitos e algumas coisinhas a mais. Mas essa luta não se trata de quem vai conseguir voltar vivo ou não. Afinal, tanto o Answord quanto o Gilgamesh, né? No caso aqui sendo mais específico o Answord, mesmo tendo a sua origem vulgo história apagada, destruída, ele ainda voltará. Tanto quanto o Gilgamesh quanto tanto o Answord também tem poder para poder bloquear a magia dos outros e torná-los nulos. Se o Answord bloquear o portal das armas do Gilgamesh, né? A luta poderá ser unilateral, com a ação desejar. O que é unilateral, Thiago? Eu sei que alguém deve estar cara. Daí, tá? Algum dos poderes deles deve se acabar com a net de vocês. Ou um lado que vai ter mais chance de vencer, nesse caso aqui, né? Todas as armas do mundo que existem na humanidade, melhor dizendo, né? Na história da humanidade, Gilgamesh também as possui automaticamente no seu cofre e pode ser usado contra qualquer um. Mas tem um porém, Gilgamesh não tem nenhum acesso ou mesmo não teria nenhum tipo de arma parecida com a própria Venus Dorna ou qualquer outra arma do Answord. Por quê? Simples, porque o Answord, ele é um rei demônio, seu sangue ou sua origem, tá? É praticamente de um deus, tá? Não é um deus literalmente, tá? Mas ele é praticamente como um deus, né? Ele viveu com humanos, mas a sua espada, Venus Dorna, faz parte do próprio Answord. Não é algo que foi criado por os humanos, ou dos humanos em si, né? Ou que ficou gravado na própria história. Não. Gilgamesh não teria como tirar do seu porção da Babilônia alguma arma do Answord. Os porções da Babilônia possuem todas as armas registradas da história desde o início do nascimento até os fins dos tempos. Então Gilgamesh ele poderia tirar alguma arma do seu portão da Babilônia que pudesse ser... Eu vi acontecer alguma coisa aí, mas pra mim... O Answord também tem algumas... Minha net tá funcionando normal aqui, Venus Dorna, né? Por exemplo, a espada todo-poderosa, o Alevin Girma, uma espada divina criada por Arcana, que se alguém o pusesse pra fora da sua bainha, sua raiz do presente, passado e futuro seria instantaneamente apagada da existência. E também a espada duas leis, né? Que fora ou também tem outras armas também que ele evita de usar, ou mesmo ele usa pouco, tá? Gilgamesh ele também pode resistir a espada do Answord, como a espada duas leis, por exemplo, tá? Ou mesmo alguma dessas espadas, tá? Dele
não poderia machucar o Gilgamesh. Sim, Porque o Gilgamesh esse vídeo aí, né, o Gaô? Da casualidade passiva, que decide o que é e o que não é. Então, no resumo geral, Ué. o Gilgamesh, ele tem a capacidade... Aconteceu alguma coisa. Ele tem a sagacidade de ser capaz de anular todos os ataques direcionados a ele, principalmente com a habilidade chamada de as 10 coroas. Essa habilidade do Gilgamesh, sim, poderia também ser usada, tá, contra a arma mais poderosa do Anusword, tá? A Venus Dorna, onde o Gilgamesh poderia decidir o que é ou o que não é. E a espada do Anusword, onde o próprio conceito da espada seria mudado completamente. Não é só a espada, tá? Mas como também todo o conjunto do Anusword. Manipulações conceituais de caras que enfrentam o Gilgamesh em um grau menor não tem efeito sobre o Gilgamesh. Uma das muitas vantagens do Gilgamesh, ele poderia fazer contra o Anusword, tá? Seria ele usar a sua própria Enkidu, onde o Gilgamesh usaria a corrente para poder segurar o Anusword, e essa corrente, não importa com a sua força ou poder da pessoa, tá? Seja, quanto mais forte você é, mais inútil você se torna. Carai! Mas tem um porém, essa corrente ela tem mais efeito para seres divinos do que para seres não divinos em si, tá? Como o Anusword não é um deus em si, um ser divino 100%, Enkidu não teria o efeito 100% que teriam contra um ser divino, tá? Mas seria sim uma das ótimas opções para poder prender o Anusword e também usar um selamento nele, tá? Apesar que eu também discordo que poderia... De manhã teve. Efeito. Afinal, Anusword também tem selamento, também pode quebrar selamento, não importa o nível que seja. Anusword também pode copiar magias ou certo tipo de poderes ou habilidades em si, mas o Gilgamesh também tem resistência ao mimetismo de poder, né? Assim como o Anusword também tem. Então, ambos ficariam no impasse de copiar o poder do outro ou anular o poder do outro, né? A versão do Gilgamesh... Mas é uma luta aí... É a mais nerfada do Gilgamesh possível. O Gilgamesh, ele é bastante arrogante, tá, burro, e também não possuía quarto suas habilidades originais, como por exemplo, a própria 10 coroas. Além disso, Gilgamesh também nunca foi morto em Fate Grand Order, né? Ele só morreu devido ao excesso de trabalho. Ele também sempre pôde morreu de trabalhar sempre que morresse, já que o mundo dos mortos é o seu quintal de casa, né? Que ele conhece muito bem. Gilgamesh de Fate Strange Fake, ele tem a maioria das habilidades, como por exemplo hacks, como Porção da Babilônia e a própria EA. Gilgamesh, ele tem todas as suas invenções da humanidade. Ele também literalmente tem a arma mais apropriada para todos os propósitos possíveis, onde cada uma dessas armas que ele tem, tá, que ele pode invocar, ele tem suas próprias habilidades, tá? Ela tem suas próprias habilidades, algumas delas conhecidas, outras também como não conhecidas, que o Gilgamesh também não conhece de direito. Inclusive, com apenas um único toque de alguma dessas armas, tá, que o Gilgamesh vai invocar, automaticamente ativa a habilidade dessa arma. Falando agora no Anusword, tá, ele não pode ser manipulado pelo próprio destino. Mesmo que você volte no tempo antes que o destino seja alterado, ele pode destruí-lo. Ele não é pressionado por nada. Além disso, os ataques corpo a corpo do Anusword são tão bons quanto o de Gilgamesh. E se essa luta fosse pro combate corpo a corpo, a cada golpe acertado um no outro, ambos podem negar o fator de cura um e no outro, em seus corpos, né? Então, tanto o Gilgamesh quanto o próprio Anusword, ambos vão conseguir se cortar, mas também vão conseguir se anular e também anular a própria regeneração assim alta funciona. do... E principalmente, não vão morrer completamente. Mesmo que use essa espada... Tem uma queda aí, mas pra mim continuou normal, isso foi estranho. De usar essa espada por causa da sua própria Venezierra, onde o verdadeiro poder dessa espada, né, dessa arma, é que ela pode cortar qualquer coisa, não importa o quão destrutivo seja. Por mais que essa espada seja poderosa, no universo de Fate, pelo menos usado então tudo o que Gilgamesh enfrentou, né, não tem nada comparável à própria Venezierra, que inclusive se você sabe, tá, se existe outra arma, a luta não terminou ainda, João. A própria Venezierra, né, do Anusword, que é tão forte, tá, quanto ela, comente aqui embaixo que eu vou estar lendo aqui nos comentários também, tá? Mas enfim, mas isso não diminui o fato de que o Gilgamesh também tem escudos muito fortes, tem uma resistência à magia e também pode bloquear movimentos direto nele. Na minha opinião, o maior problema pro Gilgamesh de enfrentar o Anusword seria a Venus Dorna, né? E os olhos da destruição do próprio Anusword. A Venus Dorna, a espada mágica do fundador que pode destruir todas as coisas da criação, seja então a providência, destino ou milagres, eles não podem fazer nada além de se curvar e desaparecer diante disso. Não importa o quão duro, eterno ou infinito seja, a Venus Dorna irá destruir junto com a sua antes dessa espada destruidora de princípios. Não bom alimento. O que resultaria na destruição dos escudos, armas e o próprio Gilgamesh. Essa é uma espada muito apelona, cara. Coisas mágicas, por exemplo, como distâncias e também dimensões, são irrelevantes perante a Venus Dorna, né? Perante essa espada, toda razão
razão se transforma em nada, e por isso que é inútil pensar com que ela pode ou não fazer. O único princípio que a Vênus Dona permite que exista é a destruição dos inimigos do Anos Void. E é isso porque o Anos Void ele é inigualável em questão à destruição. E todo destino ele é destruído e todos os inimigos serão destruídos, reduzidos a nada por próprio Anos Void. O Anos Void também tem seus olhos da destruição, tá? Os olhos mágicos que têm as diversas propriedades possíveis, tá? Esses olhos ele pode anular qualquer poder mágico perante ao Anos Void. Os olhos também são capazes de destruir ou desintegrar tudo que o Anos Void desejar. Isso inclui também a mente da pessoa. Complicado, e a magia, né? O que seria o perigo pro próprio Gilgamesh. E por mais que o Gilgamesh seja eficaz nas suas habilidades, tá? Em si, armas, e queira atingir diretamente o Anos Void pra matar ele, tá? Diretamente na cabeça dele. Além disso, não surgir efeito, né? Porque ele tem um fator de cura muito grande. Além do Anos Void não ter nenhum tipo de fraqueza física em si, cara, os olhos dele irão agir automaticamente. Nos animes já todo mundo tem uns olhos diferenciados agora. Afetar o Anos Void. Por exemplo, destruir o próprio tempo que seja parado. E sabe quando eu falei que uma das maiores vantagens do Gilgamesh sobre o Anos Void seria suas 10 coroas reais, onde o Gilgamesh poderia mudar o conceito do Anos Void, o que é ou o que não é? Então, esse poder do Gilgamesh até sim pode ter vantagem por um certo momento, mas os olhos mágicos do Anos Void também podem mudar e também manipular os conceitos das coisas, onde o poder dos olhos mágicos dele se tornará a destruição em forma mais caótica possível, e esse poder pode destruir até mesmo o indestrutível. Fora que isso também ele é um efeito colateral aos olhos que propõem, né, isso, porque os olhos dele também é capaz de destruir a própria ordem e a razão. Caso houver uma contradição entre os olhos mágicos e o motivo do que deve ser destruído, Anos Void ainda vencerá unilateralmente. E para resumir, Anos Void ainda irá manipular e destruir a ordem, que são as leis e conceitos que definem e também mantêm o mundo, incluindo também ordem semelhante à ordem da criação e a ordem também da própria destruição, que existe antes e depois da existência do mundo. E também Pai Celestial de Deus, ordem da qual a outra ordem acaba dependendo uma da outra. Então, as 10 coroas acaba que não sendo totalmente útil, né, 100%, afinal, elas iriam se colidir com os olhos do Anos Void. Gilgamesh também tem a sua arma mais poderosa, né, que é a própria IA, que simplesmente girando então pode distorcer o tempo e o espaço. Em Fate Strange Fake, foi descrito como destruindo a própria criação. O que quer que a IA atinja é enviado de volta ao vazio, retornando então ao nada. A espada dobra a própria realidade. Outra coisa importante também do Gilgamesh é a própria Shanaba, Imuru do próprio Gilgamesh. Essa é basicamente uma versão do Gilgamesh onde ele fica todo poderoso, né? Com ela ele pode ver todas as possibilidades, considerando então a precognição. Mas o Anos Void também tem essa mesma habilidade, né, de precognição. A próxima coisa é que os ataques básicos do Gilgamesh tem a potência conceitual. Ele tem tal coisa. Mas o Anos também tem. 72 deuses demônios em Fate. É muita habilidade nesses personagens. Então você precisaria de uma potência, de um ataque conceitual para poder derrubar esses deuses, né? O Gilgamesh também tem muita mana, né? Ou magia, como você queira. O criador de Nasuverse, né, disse que o Gilgamesh tem uma quantidade incrível de mana, o que poderia ajudar ele a lutar por muito e muito tempo. A EA, que é a espada, né, tem um efeito tipo Kryptonita dos próprios Superman, né? Tipo Kryptonita, que para tudo que se origina após o Big Bang, onde ela pode separar o espaço e o tempo. Gilgamesh também tem uma quantidade infinita de armas de todos os tipos de hacks também, né? Por mais que o Gilgamesh ele tenha 10 coroas que pode decidir o que é e o que não é, o que basicamente significa que ele decide o que o Anos Void poderia fazer e o que também não poderia, o Gilgamesh pode ser combatido com os olhos mágicos do Anos Void, né? Que eu acabei de citar, que eu citei aqui, que pode fazer a mesma coisa. Também acaba tendo o próprio hacks, anular magia, e o que poderia evitar a anulação da magia do Gilgamesh no Anos Void. Basicamente, os olhos do Anos Void seriam um contra-ataque perfeito. Caso o Anos Void não tivesse os olhos, ou mesmo seus olhos dele não fosse tão poderosos, né, pra falar a verdade, o Gilgamesh poderia ter a autoridade do Anos Void, que basicamente o faria substituir as habilidades dos seus próprios oponentes. E a própria EA até pode rasgar a realidade, planos superiores de existências e assim vai. Mas para isso, o Anos Void também tem essa própria espada, né, Vênus Dorna, e há outras espadas dele também que são muito poderosas, né, que seria também o contraponto perfeito. Gilgamesh também tem o seu barril preto, né, que destrói a imortalidade. Seria interessante, mas não o suficiente. Afinal, mesmo o Anos Void tendo sua imortalidade em risco, né, essa ameaça de perder a imortalidade não prejudicou ele. Afinal, o próprio Anos Void, mesmo a sua origem, cara, dele sendo apagado, o cara ainda volta à vida. Então, meio que o barril preto do Gilgamesh seria inútil. Gilgamesh também tem outras habilidades apelonas, por exemplo, a imersão que lhe permite viajar livremente da ficção para a realidade e vice-versa. Essa é uma habilidade
muito apelona, mas que não levaria o próprio Gilgamesh à vitória por completo. Em outras histórias também de Fate, onde o Gilgamesh ele é bem mais poderoso, ele até sim pode existir em uma dimensão mais alta do que o próprio Anusword, mas isso não impede do próprio Anusword destruir tudo com essa espada Venus-Dorna, né? Que corta qualquer dimensão, realidade e assim vai. Não importa onde pegar. Mas o pior de tudo nem é isso, tá? O Gilgamesh, ele é um cara que é muito arrogante, orgulhoso e dificilmente vemos o Gilgamesh lutar com tudo, 100%, tá no 100%. O que poderia levar o Gilgamesh a subestimar o seu inimigo e também levar ele à derrota. Mas se considerarmos que ambos nos seus auges e se esquecermos essa arrogância do Gilgamesh, essa seria uma das melhores batalhas, melhores lutas que poderia acontecer. Quem vence? Essa é uma luta muito equilibrada, muito difícil de falar ao certo de quem vence. Algumas pessoas conhecem o Gilgamesh só por causa do anime, mas não se engane que aquele Gilgamesh é o auge dele. Não, aquilo é a versão mais fraca ou nerfada dele, mas essa batalha de Gilgamesh contra o Anusword seria decidida nos detalhes. O Gilgamesh ele pode ter vários tesouros que poderiam spamar várias armas no próprio Anusword, atacar ele em vários lugares, né? Vários lugares onde dificilmente Anus poderia escapar, mas tem um porém, golpes físicos, como falei, não afetam drasticamente o Anusword. Além disso, os ataques lançados pelo Gilgamesh com essas armas... É que o caso que o Gilgamesh, ele... Eu acho que ele se tornou o mais famosinho, né? Por exemplo, quando o Anusword foi casualmente mais rápido que o próprio Gazel, que literalmente se transformou em luz e lançou a velocidade da luz, na tentativa de interceptar o próprio Anus. O Anusword também demonstrou a capacidade de reagir a coisas mais rápido que ele, bloquear ou até mesmo pegar, por exemplo, a Chiki-Tokten, a lança mágica de sangue carmesim do código Aegis, que transcende o espaço e o tempo, e não tem o conceito de tempo ou a distância entre oponentes, e qualquer tipo de armadura ou velocidade não há nada na frente dele. Então dificilmente o Gilgamesh conseguiria usar seus tesouros do Anusword como ataque surpresa ou algo mesmo para poder atacar de várias direções. O único problema são as habilidades de cada arma que ela tem, que dependendo da habilidade, se for, né, poderia ajudar o Gilgamesh, mas dificilmente acho que seria um problema pro Anusword. Afinal, Anusword também tem várias habilidades com seus olhos. Muitas habilidades. Pode contradizer isso, contra-atacar isso, né? Quem vence duelo não é apenas um vencedor por vencer facilmente, ou vencer porque é muito superior ao outro. Quem venceria esse duelo é porque tem tantos hacks, habilidades, magias para contra-atacar, armas poderosas e um suporte gigantesco que poderia ajudar ele no momento mais crítico. Na minha opinião, quem venceria esse duelo seria o Anusword, por ele ter um contra-ataque mais aperfeiçoado do que o próprio Gilgamesh. Ter seus olhos mágicos absurdos de suporte, armas tão poderosas personagem quebrado. Gilgamesh, e se não for a mais poderosa. E claro que por mais que ambos não vão morrer, Gilgamesh ele tem uma morte, entre aspas, temporária, né? Onde ele vai renascer em outro corpo, como alguma das séries de Fate. Já com Anusword, mesmo a sua origem, vulgo história, sendo apagada, destruída, ele ainda viverá. Ele só voltará pro outro corpo com o seu próprio feitiço de reencarnação dele mesmo. Mas quem você acha que vence? Anusword ou mas que nem a gente fala, não é um duelo pra matar pra toda a eternidade. É X1 ali, cara. Quando tu vai numa luta de MMA, tu não fala assim, ó, quem mata ele? Não precisa matar. É quem vence numa luta, cara. Vence o X1. Se o cara vai voltar a lutar depois ou não, não interessa. Quem vence é o X1. Cara, o pessoal parece que briga pra saber quem é que vai matar e o cara nunca mais vai voltar na vida. Vai ter que matar o autor, assim.